Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estejam assistindo, mas que bom que vocês estão aqui e vamos continuar as nossas aulas. Então, o que é que acontece? Olha, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a classificação dos elementos químicos ou, de certa forma, sobre a tabela periódica. Então, de antemão, você tem que saber que para que houvesse a construção da tabela periódica, fez-se necessário que os cientistas descobrissem os elementos químicos. Embora já se conhecesse o ouro, a prata, eles não tinham conhecimento dos elementos químicos. Então, à medida que esses elementos químicos foram sendo descobertos e com o passar dos anos foram sendo adquiridos novos conhecimentos e novas descobertas e a quantidade de elementos químicos conhecidos foi aumentando, surgiu a necessidade de organizar esses elementos químicos. E eles ficaram organizados da seguinte forma de início. Eles foram classificados em metais e não metais. E com isso eles conseguiriam prever mais ou menos como seriam as propriedades de um novo elemento químico. Se, por exemplo, se descobrisse um novo elemento químico, de acordo com as suas propriedades, eles poderiam ser classificados em metais ou não metais. E as suas demais propriedades eram previstas só, simplesmente baseado em qual grupo ele se encontrava. O que é que acontece? Em 1869, Mendeleev ele percebeu que quando ele colocou todos os elementos químicos conhecidos na época, que se não me engano eram 63, cerca de 63, quando ele colocou cada um em uma fichinha e colocou essa fichinha organizada de acordo com o seu número de massa, tá certo? Ele percebeu que existiam propriedades que se repetiam periodicamente. Tá certo? Então ele organizou de uma forma, colocando em colunas, de uma forma que cada elemento que tivesse propriedade semelhante a outro, ficasse um abaixo do outro. E surgiu então a nossa primeira tabela, que era baseada no número de massa. Tá certo? Como Mendeleev organizou esses elementos já conhecidos em uma linha horizontal e a partir da repetição das propriedades que ele chamou de período, né, ele conseguiu organizar em colunas. Ele conseguiu prever propriedades de novos elementos que foram descobertos, que estavam sendo descobertos, tá certo? Mas hoje a nossa tabela periódica ela não é organizada de acordo com o número de massa, mas sim pelo número atômico, que nada mais é, a gente já estudou, que o número atômico é o número de prótons que o átomo possui. Então, hoje a gente tem uma tabela periódica organizada de acordo com o número atômico. O trabalho de Mendeleev foi importante porque ele possibilitou que percebêssemos que era possível organizar os elementos químicos de forma que periódica, que permitisse prever as propriedades de um elemento químico e organizá-los em grupos. Então, meninos, ó, a nossa tabela atual ela é assim, tá certo? Ela está organizada em 18 colunas e 7 linhas. As linhas são aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As linhas são chamadas de períodos, tá certo? E os elementos dos mesmos períodos, ou seja, das mesmas linhas, eles têm em comum a quantidade de camadas eletrônicas que eles possuem. Então, por exemplo, o elemento hidrogênio e o elemento hélio que estão no primeiro período, eles têm uma camada. Primeiro período, uma camada que seria a camada eletrônica K. Quem está no segundo período, tá certo? O lítio, o berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, todos os outros, quem está nesse segundo período tem duas camadas eletrônicas, a camada K e a camada L, assim sucessivamente. Então, por exemplo, é, eu vejo aqui o chumbo, por exemplo, ou então o magnésio, por exemplo. Eu olhando o nome ou melhor, eu sabendo o nome do elemento químico e eu vendo ele na tabela periódica, eu consigo dizer quantas camadas eletrônicas ele possui. O magnésio, por exemplo, ó, ele está no terceiro período, então quantas camadas eletrônicas ele vai possuir? Três, tá certo? Já o chumbo, ele está no sexto período, então quantas camadas eletrônicas ele possui? Seis.
tá certo? Já as colunas, que a gente vai chamar de grupo ou família, tá certo? Reúnem elementos químicos que têm propriedades semelhantes, propriedades químicas semelhantes, tá certo? Então, por exemplo, quem está na família 1, tá certo? Aqui no grupo 1, vão ter propriedades químicas semelhantes, com exceção do hidrogênio. Ele está aqui, mas ele não tem propriedades semelhantes aos demais que estão na mesma coluna. Assim como quem está na família 2, tá certo? Assim como quem está na família 2, também vai ter propriedades químicas semelhantes. E assim nas demais famílias, tá certo? Então, olha, as linhas são chamadas de períodos e os elementos que estão nela, tá certo? Vão ter a mesma quantidade de camadas eletrônicas, tá certo? As colunas são chamadas de grupo ou família e os elementos que estiverem na mesma família, no mesmo grupo, ou seja, na mesma coluna, vão ter propriedades químicas semelhantes. Outra coisa interessante sobre os elementos químicos que estão na mesma família, no mesmo grupo, é porque eles vão possuir a sua última camada, chamada camada de valência, com a mesma quantidade de elétrons. E é justamente isso que faz com que eles tenham propriedades semelhantes, tá bom? Meninos, não sei se vocês percebem, mas as famílias que vai do 1 até o 18, são 18 colunas, tá certo? 18 famílias, 18 grupos. Então, as famílias, elas recebem uma classificação especial. Elas podem ser chamadas de família A ou família B. A família A são os chamados elementos representativos. E a família B, que é essa parte central aqui toda em rosa, ó, são chamados os elementos de transição. Então, a gente vai ter aqui, ó, primeira coluna, família 1 ou família 1A. Segunda coluna, família 2 ou família 2A. Aí pula lá para aquele primeiro verdinho que tem, ó, o boro. Família 3 ou 3A e assim vai, ó, 14 ou 4A, 15 ou 5A e assim vai até o final, tá bom? A família B, que são os elementos representativos, ou melhor, de transição, os elementos de transição, começa aqui, ó, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí, olha, o 8B engloba 3 colunas. Aí volta para cá, 1B, 2B, tá bom? Então, meninos, a nossa tabela ela é para consulta. Você não vai precisar decorar tudo isso. Então, você vai precisar saber como consultá-la. E para isso, vem diversas legendas na própria tabela, dizendo o que é que cada símbolo, o que é que cada informação significa. Então, por exemplo, ó, aqui um tá laranjinho, ó, aqui em cima tem metais alcalinos. Então quer dizer que esses que estão em laranja são chamados de metais alcalinos. E olha, como funciona isso? Simples. As famílias de 1A até o 8A, eles recebem nomes especiais. Então a família 1A, com exceção do hidrogênio, esses aqui, ó, todos eles são chamados de metais alcalinos. Então, por exemplo, se eu disser onde estão os metais alcalinos? Aí você vai dizer na família 1A, tá bom? A família 2A são chamadas de metais alcalinos terrosos. Então todos esses aqui são chamados de metais alcalinos terrosos, tá certo? Esses aqui, ó, da família 13 ou 3A, são chamados de família do boro, tá certo? Família do boro. Então todos esses aqui é chamado de família do boro. Aqui a gente tem a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Então, olha, a família A, que são os elementos representativos, eles recebem nomes especiais. A primeira, 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, pula lá para 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, família do oxigênio, ou melhor, calcogênios, e 7A, halogênios. E a 8A são os gases nobres. Pessoal, todos os elementos químicos eles também estão classificados em 4 grandes grupos, tá certo? O primeiro grupo inclui só o hidrogênio, pois não existe outros elementos químicos com as mesmas propriedades que eles, tá certo? Depois do hidrogênio tem o grupo dos metais, tá certo? Os metais, eles englobam todos os elementos químicos que apresentam determinadas propriedades, como por exemplo, brilho, são bons condutores de eletricidade e de calor,
eles podem ser transformados em fios, podem ser transformados em lâminas, tá certo? Então, todos os metais vão ter essas propriedades. Esses verdinhos aqui, ó, são chamados de não metais ou ametais. Então, esses verdinhos chamados de não metais ou ametais, eles têm propriedades contrárias aos metais. Então, se os metais têm brilho, os ametais não têm. Se os metais conduzem eletricidade e calor, os ametais não conduzem. Se os metais podem ser transformados em lâminas e em fios, os não metais não podem, tá certo? E o último grupo são os gases nobres. Eles recebem esse nome porque todos eles estão no estado gasoso e eles são nobres porque eles não precisam se ligar a ninguém, eles não se misturam com ninguém. Eles são encontrados na natureza sem se ligar a ninguém, ou seja, cada elemento químico vai ser a sua própria molécula, tá certo? Cada átomo vai ser a sua própria molécula. Tá bom, pessoal? Olha, percebam que os símbolos da tabela periódica são representados por letras, pode ser só uma letra, tá certo? E quando é duas, ela vem a primeira maiúscula e a outra minúscula, tá bom? E essas letras elas estão em cores diferentes, tá vendo? Ó, tem vermelho, tem preto, tem verde, tá certo? Então o que é que isso significa? A cor da letra indica o estado físico que o elemento se encontra na natureza. Então, por exemplo, quem está de vermelho, quem está com a letrinha vermelha, se encontra no estado gasoso. Quem está com a letra preta se encontra no estado sólido. Quem está com a letra verdinha é quem se encontra no estado líquido. Então veja assim, por exemplo, ó, que todos os metais, com exceção do mercúrio, o Hg bem aqui, ó, todos eles estão no estado sólido. Tá certo? Tem esses aqui, pessoal, com a letrinha branca, que são chamados os elementos sintéticos. Tranquilo?